Como ter um coração perfeito diante de Deus, seguindo o exemplo do rei Davi, que foi chamado de um homem segundo o coração de Deus? Você sabe o que isso significa? Vamos descobrir juntos. Primeiro, vamos ler o versículo que inspirou esse vídeo. É 2 Crônicas 16, versículo 9, que diz: "Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração." Nisso, você cometeu uma loucura. De agora em diante, terá que enfrentar guerras. Esse versículo foi dito pelo profeta Hanani ao rei Asa, que era neto do rei Davi. O profeta estava repreendendo Asa por ter confiado no rei da Síria, em vez de confiar em Deus para se livrar dos seus inimigos. O profeta lembrou Asa de como Deus havia dado vitória a Davi e aos seus antecessores quando eles buscaram ao Senhor de todo o coração. Mas o que significa buscar ao Senhor de todo o coração? Será que é ser perfeito e nunca errar? Não, meus amigos. A Bíblia nos mostra que Davi não era perfeito e cometeu muitos erros. Ele adulterou, mentiu, matou e desobedeceu a Deus em várias ocasiões. Mas então, qual era a diferença entre Davi e Asa? Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus e Asa não? A diferença está na atitude do coração. Davi tinha um coração humilde, sincero, arrependido e dependente de Deus. Ele reconhecia os seus pecados e pedia perdão a Deus. Ele não tinha medo de confessar as suas fraquezas e de pedir ajuda a Deus. Ele usava os seus talentos para louvar a Deus e para servir ao seu povo. Ele sempre ouvia a voz de Deus e procurava fazer a sua vontade. Asa, por outro lado, tinha um coração orgulhoso, rebelde e confiado em si mesmo. Ele não reconhecia os seus pecados e nem pedia perdão a Deus. Ele se irritou com a repreensão do profeta e o mandou prender. Ele não usava os seus recursos para honrar a Deus e para abençoar o seu povo. Ele se afastou da voz de Deus e fez alianças com os ímpios. Vocês percebem a diferença? Ter um coração perfeito diante de Deus não significa ser sem defeito. Não é ter um coração que não erra, mas sim um coração que não vive no erro. Se ele cair no erro, ele assume as consequências do seu erro, se arrepende e não comete mais aquele mesmo erro. Significa amar a Deus acima de tudo e buscar a sua glória em tudo. Significa confiar em Deus em todas as circunstâncias e obedecer a sua palavra em todas as situações. E você, como está o seu coração diante de Deus? Você tem buscado ao Senhor de todo o seu coração ou tem se apoiado em outras coisas? Você tem sido humilde e sincero ou tem sido orgulhoso e rebelde? Você tem usado os seus dons para adorar a Deus ou para se exaltar? Você tem ouvido a voz de Deus ou tem seguido seus próprios caminhos? Eu quero te convidar a fazer uma oração comigo agora, pedindo a Deus que sonde o nosso coração e que nos ajude a ter um coração segundo o de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por nos amares tanto e por nos ensinares através da tua palavra. Nós reconhecemos que somos pecadores e que precisamos do teu perdão. Nós te pedimos que sondes o nosso coração e que nos mostres se há algum caminho mau em nós. Nós te pedimos que nos dê um coração humilde, sincero, arrependido e dependente de ti. Te pedimos que nos dê um coração que te ame acima de tudo e que busque a tua glória em tudo. Te pedimos que nos dê um coração que confie em ti em todas as circunstâncias e que obedeçamos a tua palavra em todas as situações. Te pedimos, Pai, que nos dê um coração segundo o teu, em nome de Jesus. Senhor,
nós te louvamos pela tua bondade e fidelidade em nossas vidas. Nós te agradecemos por nos teres escolhido como teus filhos e por nos teres dado teu Espírito Santo como selo da nossa salvação. Nós te agradecemos por nos teres dado uma esperança viva e uma herança incorruptível no céu. Nós te agradecemos por nos teres dado uma família espiritual, a Igreja, onde podemos crescer na graça e no conhecimento de Ti. Nós te agradecemos por nos teres dado dons e talentos para servir ao Teu reino e ao Teu propósito. Senhor, nós confessamos que muitas vezes falhamos em Te honrar e glorificar com as nossas palavras, pensamentos e atitudes. Nós confessamos que muitas vezes seguimos os nossos próprios caminhos e não os Teus. Nós confessamos que muitas vezes somos egoístas, orgulhosos, impacientes, irados, invejosos, mentirosos, imorais e desobedientes. Nós confessamos que muitas vezes negligenciamos a Tua palavra, a Tua oração, a Tua comunhão e a Tua adoração. Nós confessamos que muitas vezes não amamos o nosso próximo como a nós mesmos e não fazemos aos outros o que queremos que eles nos façam. Senhor, nós te pedimos que tenhas misericórdia de nós, que nos perdoes pelos nossos pecados. Nós te pedimos que lave os nossos corações com o sangue de Jesus e que nos purifiques de toda a iniquidade. Nós te pedimos que renoves as nossas mentes com a Tua verdade e que nos transformes à imagem de Cristo. Nós te pedimos que encha os nossos corações com o Teu amor e que nos capacites a amar-te com todo o nosso ser. Nós te pedimos que fortaleça os nossos corações com a Tua paz e que nos consoles nas nossas aflições. Nós te pedimos que guie os nossos passos com a Tua luz e que nos dirijas pelos Teus caminhos. Senhor, nós te entregamos as nossas vidas e os nossos planos nas Tuas mãos. Nós te entregamos as nossas necessidades e os nossos desejos aos Teus cuidados. Nós te entregamos as nossas famílias e os nossos relacionamentos à Tua proteção. Nós te entregamos as nossas dificuldades e os nossos desafios à Tua solução. Nós te entregamos as nossas oportunidades e os nossos ministérios à Tua orientação. Em nome de Jesus, Senhor, nós te adoramos pelo que Tu és, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso amigo, o nosso conselheiro, o nosso médico, o nosso provedor, o nosso refúgio, o nosso socorro, o nosso Rei, o nosso juiz, o nosso tudo. Em nome de Jesus. Amém.